Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Quero começar aqui a lamentar e me desculpar ao mesmo tempo. Primeiro, lamentar de não poder estar tendo contato com vocês como gostaria de ter. Confesso que não me sinto muito à vontade gravando aula para que você depois possa estar ouvindo e procurando encaminhar os seus estudos. Mas é a ferramenta que a gente tem, então a gente vai trabalhar dessa maneira. Eu quero tratar com vocês sobre o assunto da doutrina do pecado, né? A amartiologia. E a gente vai conversar rapidamente sobre isso. Toda a matéria que eu estou dando aqui nesse vídeo já está no nosso fórum. Então você observe com carinho o que eu posto no fórum. E é em cima do que está sendo postado no fórum é que eu vou estar elaborando as questões da prova. Então fique atento, esse mês de junho nós teremos as nossas provas e é importante você estar atento a isso. Não vou, em hipótese alguma, pedir algo que não tenha dado, que não tenha sido oferecido, ou aqui nos nossos bate-papos ou no fórum, né? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui. Eu quero agradecer ao Senhor pela ferramenta que temos aqui, ó Pai, através desse vídeo, Senhor. Esta transmissão, ao alcançar os teus filhos, esteja debaixo da tua unção, da tua bênção. Estaremos tratando de mais um assunto muito sério e que o teu Espírito Santo possa de fato estar nos conduzindo, nos inspirando, abrindo a nossa mente, dando-nos sabedoria. Pai eterno, que cada um daqueles que estão envolvidos, ó Pai eterno, neste curso, que eu possa verdadeiramente conseguir êxito, ó Pai, para que em tudo o teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado, Deus. Abençoa os teus filhos. Nós oramos agradecidos em nome dele, Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, como sempre, eu estou me baseando ao Assim Cremos, o nosso manual de doutrina. A matéria que vamos tratar hoje foi desenvolvida para o nosso manual pelo meu grande amigo, pastor Carlos Coutinho. A gente estava junto nisso aqui, fizemos esse texto junto. E eu vou apenas dar alguns tópicos para que vocês possam ter uma noção, uma referência para estarem estudando. Primeiro, dizer que a martiologia, ela é derivada de dois vocábulos da língua grega, amartia e logos, que significa, na teologia, estudo acerca do pecado. Ou, alguns preferem dizer, eu vou até abrir o coração para vocês, eu não gosto muito não, mas é também chamada de doutrina do pecado. Eu particularmente entendo que deixa a martiologia mesmo e a gente é importante entendermos, principalmente do posicionamento bíblico acerca dessa matéria, mas não é algo assim muito utilizado no dia a dia. E deveria ser, até para chamar mais a atenção das pessoas. Mas é importante a gente estar ciente do que a palavra de Deus apresenta acerca desta matéria, né? O termo abrange tanto o pecado como o ato também, como condição ou estado. Na nossa matéria, nós vamos falar e tratar da natureza vil e destruidora do pecado. Isso é muito importante a gente estar ressaltando, o que de uma maneira terrível atingiu o ser humano, né? Esta doutrina bíblica, e o pastor Coutinho teve o cuidado de destacar isso, ensina o pecado original e as suas consequências. Então, assim, o que eu lamento, desculpa estar lamentando assim, mas é que às vezes a gente perde assim, a oportunidade de poder, na sala de aula, não só estar elaborando o estudo propriamente dito, né, mas para conversarmos mesmo, trocarmos ideia acerca dessa matéria. Então eu espero que você vá no fórum, leia com carinho aquelas postagens que lá estão acerca do assunto, acerca da matéria. E quem sabe uma oportunidade nós ainda teremos de poder estar conversando, de poder estar discutindo sobre isso. O pastor Coutinho teve o cuidado de botar no nosso manual de doutrina várias definições acerca do pecado por algumas referências da nossa vida, do nosso dia a dia. Por exemplo, o que John Wesley falava acerca do pecado?
pastor Coutinho colocou aqui. John Wesley definiu o pecado como uma transgressão voluntária da lei conhecida. Então essa definição de Wesley, ela é interessante e para a gente parar um pouco e pensar, né? O pecado, ele infelizmente brota de maneira voluntária dentro do nosso coração, dentro do coração do ser humano de uma maneira geral, vamos assim, em termos teóricos, né? Em termos de tese, vamos generalizar. Né? O ser humano tem uma tendência natural a transgredir com a lei, segundo o pensamento de John Wesley. O nosso saudoso bispo Gessé Teixeira de Carvalho deixou o seguinte ensinamento: pecado é errar o alvo estabelecido por Deus para a vida do homem. É a desobediência à santa vontade de Deus ou a transgressão de suas leis. Esse digamos assim, é a definição mais comum, mais falada no âmbito teológico acerca do pecado. O que é pecado? É errar o alvo. O alvo é você viver uma vida de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que você faça que esteja fora dos preceitos pré-estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, configura, caracteriza pecado. Você errou o alvo. Essa é uma definição muito comum nos nossos debates, na nossa fala. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Ele colocou aqui outras questões aqui, de outros pensadores, de outros homens que nós temos como referência no nosso dia a dia. Mas eu vou adiantar um pouquinho por causa do nosso tempo, e eu vou... Pastor Coutinho, lá na discussão do Assim Cremos, a gente conversou muito sobre isso, a gente teve a oportunidade de resgatar um pouco do que o antigo manual de doutrina já expressava, já colocava, já apresentava com relação ao que é pecado. Ele dizia assim, e nós repetimos o texto na íntegra para o nosso manual atual, o Assim Cremos. Pode-se dizer que toda falta de transgressão que se comete contra... Desculpa, vou repetir aqui. Pode-se dizer que toda falta e transgressão que se comete contra a lei de Deus é pecado. Desta maneira, o pecado está relacionado com a lei. Se não houvesse a lei, não haveria pecado. Todo o pecado fundamentalmente é cometido contra Deus. Isso é transgressão da lei de Deus. O homem fazendo a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. Esse é o caráter distinto do pecado. Os que não creem em Deus não podem ter uma ideia cabal suficiente do que seja pecado. E aí tem várias referências, está tudo lá no nosso fórum, Romanos 8, 7, Salmo 51, 4, Lucas 15, 21. E terceiro, né, o pecado é apartar-se voluntariamente do bem. Esses 3 pontos que estavam sendo apresentados no manual de doutrina, também é muito importante nós não só termos conhecimento, guardá-los mesmo, porque eles resumem essa doutrina tão importante que é a doutrina do pecado, a amartiologia. Eu gostaria só de destacar aqui que todos os que comentam e falam acerca do que é pecado associam muito a transgressão. E transgressão a quê? Transgressão à vontade de Deus. Então Deus ele estabeleceu, né, a sua vontade através da sua palavra, Bíblia Sagrada. Então, quando o homem transgride o que a lei do Senhor, o que a palavra de Deus orienta, ele comete pecado. Então, a vontade de Deus precisa ser realidade na vida do ser humano. Se o homem não faz a vontade de Deus, automaticamente ele está pecando. E como, repetindo o bispo Gessé, ele está errando o alvo. E eu fico, às vezes, a observar que algumas pessoas, né, costumam nos procurar nos gabinetes para tentar apresentar alguma dificuldade, alguma situação, e às vezes elas se veem assim num impasse, alguma coisa que está acontecendo, que ela quer tomar uma decisão, mas não sabe bem que decisão tomar. E aí as pessoas às vezes pensam, e eu sei que
desculpe a minha sinceridade, existem pastores que até aproveitam um pouco para dar a sua opinião, mas eu temo muito por isso, e eu vejo que a palavra do Senhor, ela é a referência. Então, se alguém quer fazer alguma coisa, a primeira pergunta que precisa ser feita, seja qual for o âmbito, né? A primeira pergunta que precisa ser feita é: será que isso é da vontade de Deus? Será que Deus se agrada desse tipo de tomada de decisão? Será que você vai estar fazendo algo que não vai aparecer como uma barreira entre a comunhão entre você e Deus? Não entre Deus e você, mas entre você e Deus. Então, assim, as pessoas às vezes gostam muito de ouvir algo pronto, mas quando você chama para o raciocínio, Jesus tinha esse costume lindo, né? Quando perguntado era, sempre respondia com uma outra pergunta, que é para fazer o sujeito pensar. Então, é interessante isso. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso tomar essa decisão? A pergunta que tem que ser feita é: será que isso está de acordo com a vontade de Deus expressa em seus ensinamentos, em sua palavra? Então, acredito que a essência, né, desta matéria está em conhecermos de fato qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida do ser humano de uma maneira geral. Seguindo um pouco adiante, vou citar aqui alguns termos usados pela palavra do Senhor para, de uma certa forma, dar sentido ao pecado. O que é pecado de fato, né? Então, já falamos aqui que pecado é a falta, né? O erro é o errar o alvo, né? O termo usado no hebraico é shatar, né? que dá origem à palavra shatarmatia, né? E a palavra hebraica mais comum para pecado é o termo shatar. Tem um outro termo aqui também, que é a transgressão, de transgredir, né? O termo grego é parabasis, perder a noção do sentido, do alvo, do objetivo. É um outro termo também aqui, que eu costumo, às vezes, até nos dias que estamos vivendo, associar, né? Que é o se rebelar, a rebelião, a rebeldia, né? Também é uma expressão bíblica que tem a ver com o pecado. A injustiça, né? Tem a ver com o pecado. Iniquidade, né? Que tem a ver com a falta de equidade, isso tem a ver muito com o interior, né? com o pensamento, com o coração da pessoa. Além de outros termos mais comuns, como mal, maldade, impiedade. Enfim, esses termos, eles de uma maneira extremamente direta, eles expressam o que a Bíblia diz acerca do pecado. No fórum, e isso também há de ser matéria para a gente, eu vou ficando por aqui por causa do nosso tempo, a necessidade de entendermos o conceito do pecado. Então a gente precisa aprender bem a doutrina do pecado para entender a nossa própria vida e não cometer o pecado, né? Alguns teólogos costumam citar que se não houver o entendimento de fato do que é o pecado, torna-se mais fácil a pessoa cometer o pecado, né? Então, às vezes, a pessoa transgride sem saber que está transgredindo. Mas a partir do momento que veio a lei, veio o conhecimento, veio a maneira correta de se agir, então você passa a ter aquele entendimento e aquela falta você não vai mais cometer. Se cometer, você sabe que você está agindo errado. Permita-me uma comparação muito simplória com relação às leis do trânsito, né? Então você sabe que se você estiver dirigindo numa pista e a pista estabeleceu um limite de velocidade, que essa pista aqui você pode andar a 60 por hora. Se você andar a 61, você está transgredindo. Aquele sinal ali, tá lá, acendeu a luz vermelha, você tem que fazer o quê? Parar. Então, se você avançar, você está transgredindo. Então, tanto no avançar o sinal como não obedecer o limite estabelecido da velocidade, vão lhe trazer sanções. Geralmente, você é multado. Então, são ilustrações importantes para a gente começar a entender também a nossa conduta, a nossa maneira de agir. Se faz necessário conhecer acerca do que é pecado para que, de fato, não venhamos a cometer tal pecado, né?
E outra coisa também interessante, pastor Coutinho destaca aqui, a necessidade de entender sobre a doutrina do pecado para valorizar as outras doutrinas, né? Então, queridos, eu dei essa palhinha aqui, a matéria está completa no nosso fórum e você, por favor, vá lá, leia com carinho. A prova vai ser baseada nos textos apresentados lá no nosso fórum. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente falar sobre um outro ponto da nossa matéria muito importante, que é a doutrina do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus.